Vou gravar, então. E Boa noite, meninas. Boa noite. boa noite. Acho que a gente podia começar fazendo um check-in, né, Nina? Acho que é bom. A gente contar assim como é que a gente está hoje, o que que a gente está trazendo para cá de sentimentos. Hoje eu me sinto e de repente um insight que vocês tiveram com os últimos conteúdos, alguma coisa que foi forte para vocês. Tivemos já 3 conteúdos do encorajamento, né? De contato aí com a criança interior, e acho que seria legal compartilhar. Bom, hoje eu chego para esta reunião tumultuada. Eu fiz uma confusão com as 2 turmas, falei que para uma turma que a data era num dia, a outra era no outro, e me confundi, aí quis ser democrática e abrir para quinta-feira, sendo que a gente já tinha postado, então assim, cheguei, né, tumultuada, mas feliz ao mesmo tempo de estar aqui e de ver vocês com a gente aqui hoje, que às vezes a gente fica sem saber, o grupo está tão mais quieto do que a primeira temporada, a segunda temporada tá, parece que a gente está correndo atrás um pouco e a gente fica meio sem saber aqui o que vocês estão aproveitando ou não do conteúdo, enfim. É assim que eu tô chegando. Ai, deixa eu falar de mim, aí depois as meninas gastam mais tempo. Eu também acho que o sentimento que eu tô hoje é felicidade, assim, sabe? Porque trabalhar esse tema do encorajamento é muito gratificante para mim, que foi uma experiência muito profunda. Fez 1 ano agora em agosto que a gente fez a certificação, eu e a Mana. E foi um processo que mexeu muito comigo. E eu falei, gente, eu quero partilhar isso. E acabou que a gente não teve a oportunidade de fazer um workshop. A gente pensou em fazer um workshop presencial, mas acabava que as atividades mais voltadas para a escola, para pais, né, as tradicionais, nos ocupavam mais. E aí, sem a gente planejar, né, nesse segundo tempo da mentoria, teve espaço para a gente trazer esse conteúdo. Foi uma demanda que vocês tiveram, né, no início lá na mentoria surgiu isso, e eu estou feliz de poder dividir e ver que faz sentido, né? De ouvir alguns comentários e saber que a gente está podendo contribuir aí para melhorar esse processo de autoconhecimento e revisitar esse material também, como a Carol falou lá, né? Estou reforçando coisas que eu já estava percebendo. Então, à medida que a gente vai relendo, revendo, a gente vai aprimorando o olhar, né? Então, está sendo bom passar por esse processo de novo junto com vocês. É isso. Então, eu agradeço a atenção, porque eu já vim programado e não consigo dar as coisas. Sempre tem um delay para as coisas e não vi que elas tinham postado hoje de manhã alguma coisa. Enfim, quando chegou hoje, 19 horas, eu falei, para tudo. 8, né? Para tudo. O que eu faço agora? Não, mas que bom que Não, você falou. bom que está acontecendo hoje, porque eu não ia conseguir estar aqui na quinta-feira essa semana. Para mim está sendo um mundo novo, de novo. E é muito bom isso. Eu tô. É bom reforçar aquilo que eu já tinha percebido, porque é o meu ponto de saída. E é o meu único ponto de saída hoje. E, né, é claro que com conhecimento, vocês passam muito conhecimento, isso só vai aprofundando. Então, assim, só quero agradecer a técnica que vocês trazem, o conhecimento que vocês trazem. Eu só consegui fazer um exercício até hoje. Os outros 2 ainda não consegui fazer, mas era algo que eu estava esperando muito, né? E até começar a primeira mentoria, eu não sabia que eu precisava. Como a gente, né, é o mundo
desconhecido, né? Tem coisa que você não sabe que não sabe. Que era isso era uma das coisas. Então, aí, dentro da mentoria, eu percebi que para mim era difícil o encoramento, ficava sempre rodando em círculos no elogio, então, algo que a gente não tem, né? É difícil você passar. Então, eu tô tomando com muito carinho o conteúdo que vocês estão colocando. E às vezes demora um pouco mais, porque eu escuto o áudio e eu transcrevo, eu leio várias vezes, fazendo exercício bonitinho, eu mando mensagem para minha mãe. Mãe, me ajuda nos rótulos aqui, eu lembro de alguma coisa. Da minha percepção também, às vezes tem uma percepção que eu não tinha, diferente. De repente alguma coisa vem, né? Ainda não me respondeu, foi ontem isso. Então é isso, o meu agradecimento. Obrigada, Carol. Nossa, muito interessante saber assim a profundidade, né, com que você está levando isso. É bom, porque, que nem eu falei, a gente às vezes fica ali no silêncio, a gente não sabe o que está acontecendo do outro lado, mas que bom que está sendo útil, que está sendo importante, que está sendo revelador de alguma forma. A gente fica feliz, né? São 5 cursos concomitantes, então tá difícil de organizar o tempo. É bom saber que a gente tem alunas aplicadas aí e é no seu ritmo mesmo, porque o importante não é você fazer tudo correndo, é você fazer aproveitando. Então, que bom que está sendo útil. Esses áudios que você transcreve, se você não se importar de mandar para a gente fica muito feliz também. Porque às vezes a gente, para nós é bom para organizar o pensamento e fazer. Se você, não sei se você transcreve à mão ou é digitado. Você faz à mão ou digitado? É uma boa opção essa, de estar no computador e deixar guardadinho para... Mas eu boto um caderno que eu tenho. Ah, tá. Tá bom. Não, só se já tivesse Quando eu pronto. estou no Não tá computador, eu fazendo mando. nada, não. Se tivesse pronto ali, digitado, aí eu ia falar, manda pra gente que a gente aproveita. Mas tá. Eu entendo, porque eu para Claro, aprender eu é preciso complicado. também. Eu para aprender, se eu não estou ativa, eu não assimilo. Então, tudo que eu assisto, que eu ouço, eu tenho que estar ou digitando ou escrevendo. É que é muito novo. E assim, eu acho que alguma coisa passa. Então, se eu não aprendi naquele minuto, eu sempre vou ter que revisitar esse conteúdo. Na primeira plataforma, é que a gente não tem áudio na primeira plataforma. Tudo era muito organizado. No Telegram, se a gente não se organizar, as coisas podem ficar perdidas mesmo, de não visitar algum conteúdo, algum áudio, né? Como eu não quero perder, e sei que eu não aprendi naquele momento que eu escutei aquele áudio, eu faço isso. Tem áudio seu que eu escutei no banho. Aí eu falei assim, não, você vê o tempo, né? Você vê, eu preciso ver de novo, né? Aí eu já marcava ali. E por isso eu estou trazendo. Para mim é um mundo novo. Legal. Legal. Obrigada, viu? Aline? Eu chego com a sensação de quase todos os dias, né? De não dar conta de tudo, né? Mãe de 3, assim, eu chego sempre, chega esse horário, eu tô sempre com essa sensação da quantidade de coisas que ficaram para trás, mas eu estou muito feliz de estar aqui. É sempre muito bom aprender sobre uma das prioridades da minha vida, que é uma maternidade mais consciente, né? Eu sempre penso assim, acho que nada que a gente faz é tão fundamental para o futuro como criar os nossos filhos. Eu acho que é o empreendimento assim mais significativo para a gente pensar no futuro melhor é começar com eles. Eu apliquei algumas ferramentas, essa da torta apliquei um tempinho agora, né? Que eu geralmente deixo às terças para olhar a teoria, para ler os PDFs, para ouvir os áudios. Então, geralmente, a minha terça na agenda tá relacionada com a mentoria. Os outros dias eu não consigo.
Mas essa semana eu apliquei o olho no olho. Eu não me lembro se estava na mentoria ou se estava no Instagram, que vocês postaram, mas absolutamente tudo que eu fiz com os três foi olhando para eles. E aí eu me dei conta de que a gente vai no piloto automático, a gente não olha para a cara dos nossos filhos. A gente está falando, e aí quando a gente começa a sair desse piloto automático, dar mais clareza para esse aspecto, foi muito bom. Né? O Luca começou a pegar minha cara assim, e falar assim, mamãe, você tá linda. Então, sabe, eu me dei conta que eu não olhava tanto assim, como eu achava que olhava, né? E aí também foi uma ferramenta transformadora. Essa da torta foi mais transformadora ainda. De analisar o meu papel, né? Levando em conta os meus irmãos. E também pensar nos meus filhos, que são 3, o caçula. Quer dizer, quando ele chegou, como é que estava? Depois, o Levi com a Lavinha, que é só 2 anos de diferença, é muito pequena. Que tipo de mãe eu era? Uma mãe surtada, mais do que eu tô hoje, né? Um pouco mais, pior. Mas uma mãe assim, acabou de chegar um bebê, o outro é um bebê ainda, né? Eu tinha acabado de ser promovida numa grande rede. Então, assim, foi muito bom fazer e dar clareza para isso. Eu acho que é o mais gostoso da disciplina positiva, é você não ter a culpa, né? Mas ter a clareza, porque aí com a clareza você consegue mudar, você consegue sintonizar, ajustar. Então foram 2 ferramentas assim transformadoras na minha vida esses dias. Ai, que legal, Aline. E você falando aí, eu fiquei enxergando os passos da mudança, né? Que o processo de encorajamento fala, né? Dos As lá. A primeira coisa, para a gente mudar, a gente precisa desejar a mudança. E, igual a Carol falou, algumas coisas eu nem sabia, né? E aí a gente começa a perceber, começa a desejar aquilo. E esse desejo é o start, né? Falar, eu quero me aprofundar nesse processo. Então, o desejo. Depois é o conhecimento, eu tenho que trazer à tona, e aí vem essas memórias, a gente revisitar isso, para a gente conhecer. Aí depois que a gente conhece, a gente tem que aceitar, acolher isso, né? Porque muitas vezes a gente quer esconder, a gente rejeita, a gente negligencia esses sentimentos que vêm, mas a gente tem que acolher. E depois que eu aceito, aí sim que eu parto para ação, né? O que eu faço com isso agora? Né? São os passos que, todos os exercícios, não sei se vocês perceberam, tem esse processo depois para você recapitular e perceber, olha, eu identifiquei isso, então eu aceito isso, e o que eu faço com isso? Qual que é o meu plano para agir a partir disso que eu descobri? E queria perguntar para a Carol se você conseguiu, se assistiu a live, né? Você estava lá até fazendo perguntas, né? Da consultora do sono. E se você conseguiu colocar alguma coisa em prática, quais são os desafios que você está enfrentando agora e como a gente pode talvez ajudar. Então, o que você já conseguiu pôr em prática, trazer assim coisas que talvez já estejam melhorando, ou que você percebe, ou que não funcionaram tão bem. E qual é o desafio que está mais assim te angustiando no momento para a gente poder comentar e de alguma forma contribuir aí. Ela falou muito que precisa avaliar, né? Foi a maior frase dela, ele precisa avaliar. Então, assim, eu não consegui tomar muito para mim do que ela falou. O que eu consegui absorver é que a criança precisa de rotina. Eu estava olhando para a gente aqui e aí o Uriel acabou entrando numa rotina que eu já tinha. As meninas maiores de 4 anos. Peraí, E deixa aí eu eu pedir, resolvi Carol, parar e dar uma tá rotina para cortando, ele. né? Né? Tá É a cortando única para coisa que eu vocês ou só realmente para mim? consegui colocar Tá cortando. mesmo. Carol, parece que Oi, é um mau amor. contato. Às vezes fica bom, às vezes fica ruim. Às vezes fica bom, às vezes fica ruim. Tá. Então, eu coloquei rotina aqui. Quando eu percebi que o Gabriel estava na rotina dos maiores de 4 anos.
Às vezes, quando ele não dormia no horário que eu botava para dormir, eu deixava e botava todo mundo dormir junto, já que eu fico com os três sozinha de noite. Meu marido fica muito tarde, não ajuda. Então, eu comecei a dar horário, tanto para a dormida dele do dia, que ele dorme uma vez só, uma soneca de no máximo 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas por dia. Mas às vezes não dava essa soneca, então eu comecei a dar rotina, desde ele acordar, fazendo as mesmas coisas e tal. Foi isso que ela falou que eu comecei a revisitar esse conhecimento, de ficado dormindo para mim. Né? Quando eu tinha gêmeos eu fazia, agora o que entrou numa rotina mais agitada e ele está entrando numa rotina agitada. Mas ele não dormindo bem. Então, assim, numa tentativa dele voltar a dormir melhor, porque já dormiu melhor, eu comecei a dar prioridade à rotina dele. Então, se dessem pro play no horário do sono dele, eu organizo que ele não vê e ele fica com a babá e a babá bote para dormir, no final do dia eu coloco para dormir. Mais ou menos assim, sabe? E aí, final de semana, a gente saiu para almoçar no horário que ele ia dormir. Então, ele ficou e depois a babá foi encontrar com a gente. Então, eu não quero tirar nem final de semana, coisa que eu estava fazendo, né? Mas é muito novinho, tem 8 meses. Estava prejudicando. Vamos ver se isso melhora. Comecei a fazer agora, ainda não deu resultado. Parece que o problema dele é saber que vai ficar no quarto sozinho. Quando a babá dorme, ela no quarto, no final de semana, a partir de sábado, né? Ela dorme no domingo e nos dias que eu preciso que ela fique. Não, relato não é que não dormir a noite inteira, raras são as vezes que fala isso, sabe? Então, ele se comporta de uma maneira diferente quando tem ninguém no quarto. E aí eu acabo tendo que levar ele para o meu quarto de madrugada, que já não aguento, né? E aí eu tô colocando ele no chonetezinho do lado da minha cama, que eu não consigo dormir com criança não. Queria muito, isso é um valor para mim, já no próprio quarto. Mas não tô conseguindo, senão eu não durmo. E aí, assim, o sono é agitado. Ele dorme melhor, mas o sono é agitado, sabendo que eu tô aqui, ele reclama, não é cheiro, não é fome, não é nada. Eu ainda não descobri o que faz. Ele faz sono agitado e perdendo o sono também. Muitas vezes ele acorda e perde sono, mas eu não descobri ainda. Agora, se o fato for a superestimulação de estar brincando o dia inteiro com duas de 4 anos, para mim, morri, né? Não existe algo diferente. A Mas eu acho assim, Agora eu superestimulação, vou começar a às vezes, mudar um pouco mais essa rotina do dia, porque o clube abriu, a até gente vai levar na parte da manhã para ver se à noite começa a chegar mais cedo pra gente também. Uma coisa que ela falou muito boa foi da melatonina. A melatonina bate 2 horas depois que o sol se põe, que fica escuro. Achei ótimo, isso estou prestando atenção também. foi para mim também, assim, eu já sabia e tudo, mas tem coisas que a gente precisa ouvir mais de uma vez, às vezes, né? Pra levar a sério, não sei. Tô tentando fazer disso, combinei com a Cecília, que depois que escurece, conversei com ela, né? Ela já tá com 5 anos, falei, olha, filha, quando escurece, a gente vai pôr o timer e aí depois disso não pode mais ligar a TV. Então a gente põe o timer 1 hora, até 1 hora depois que escurece, depois não mais. E aí ela ficou aqui brincando, ontem ela ficou brincando de outras coisas, tá? E a gente conseguiu botar ela a dormir mais cedo. E hoje também. A gente esperou passar o fim de semana para combinei com meu marido, conversei com ela, falei, a partir de segunda-feira a gente vai mudar um pouquinho pro seu bem e tal, por causa do hormônio de crescimento, blá blá blá. Ela tava indo dormir 11, às vezes depois de mim, até 11h30. Mas enfim, a superestimulação, eu acho, Carol, não é o fato de brincar o dia inteiro com outras crianças, é a iluminação, pode ser a alimentação, se de repente tem
açúcar depois de um determinado horário. Tem gente que fala que depois das 3 da tarde a gente não devia comer nada com açúcar, porque para uma criança isso já pode superestimular. Então, lembra que ela falou da iluminação também, da luz branca? Então, à Quantos noite, sóis, a né? gente Quantos devia sóis adotar. tem na sua casa depois que escurece? Essa frase me pegou. Eu falei, gente, essas lâmpadas aqui em casa tá muito forte. E a gente Luzes esquece que não é de diretas, noite, né? né? Ligar um abajur, desliga essa luz de cima. Isso tudo, por exemplo, quando a gente ia no shopping, por exemplo, aquilo é superestimulação. É luz, é barulho, não é o brincar, não é isso, porque isso cansa ele, né? Às vezes a gente são outros fatores que estão superestimulando a cabeça dele. E não necessariamente agitando o corpo, mas a cabeça está ficando super estimulada, sabe? Então, eu acho que não é o brincar com as meninas. É talvez Eu prestar acho que assim, atenção nisso, o no brincar, entorno. mana, eu vejo muito aqui que tem duas, né? Quando a gente passa do horário, que a Luísa já passou do horário de sono dela, que ela tá deixando de tirar o cochilo dela à tarde, ela vai ficando cansada mais cedo. Só que não é o horário que a casa adormece. E ela fica ali na resistência. E aí o cortisol entra e ela fica numa agitação. E aí a tentativa de direcionar para brincadeiras que não sejam tão agitadas, porque ela quer pular do sofá, ela quer subir, ela quer descer, parece que liga um foguetinho. Aí eu E falo, aí eu a falo, filha comeu pilha. Depois que passa de um dado horário, parece que é uma agitação de sono, né? Às vezes eu sono fico mesmo, muito bêbada de exatamente. Porque sono. ela já está Começo no a falar estado de alerta ali, e o corpo está na resistência para continuar acordado. Então ela fica daquele jeito. E aí eu tento direcionar para brincadeiras que eu tô às vezes terminando o jantar e tal, montar um Lego, pega um livro, porque ela vai continuar brincando, mas com coisas que são mais tranquilas. Eu tento direcionar para isso, em vez de ficar pondo fogo, porque eu gosto de entrar nessas bagunças que eles fazem, sabe? Mas aí deu determinado horário, eu já falo, não, agora é hora de brincar tranquila. Aí eu calmo, abraço, seguro, dou estímulo tátil ali, para ver se ela concentra até a hora de dormir, sabe? Mas eu percebi que muito, pelo menos aqui em casa, é a questão da gente priorizar mesmo essa questão da rotina, né? Porque a gente quer que, lá ao fundo, pelo menos eu sinto isso, percebi isso. A gente quer que eles se encaixem na nossa rotina, né? Mas quando a gente para priorizar deles, aí as coisas fluem melhor. Eu e meu esposo fomos dormir mais cedo 2 noites, nós dois na cama, juntos, sem uma criança. Eu falei, Vitor, vale a pena a gente investir nisso, né? Mas agora a gente tem que ter essa constância e decidir fazer, né? Respeitar o ritmo deles, mas é um E desafio, com aqui todas as demandas e pratinhos. porque ela acordava tarde, para mim era super conveniente. Porque o meu marido ele é meio boêmio, né? Ele sempre trabalhou até de madrugada e prefere dormir de manhã. E eu super rendo de manhã. E ela estava entrando no ritmo dele, porque ela dormia às 11, 11h30, então ela acordava 11, ela dorme às 12 horas. Só que não é de sono noturno, né? Que nem a consultora falou. Ela dorme sim 12 horas por noite, só que de sono noturno mesmo eram 6, 7 horas. E para mim era muito conveniente, porque eu tinha só para mim ali 6, 7, 8, 9, 10, 5 horas de trabalho. Eu fazia muita coisa. Agora ela está acordando às 9. Então eu saio no preju, né? Mas também tem isso, à noite, né? E para o bem-estar dela também. Ela acorda bem. Às vezes, quando ela acordava às 11, ela acordava chata, mal-humorada, reclamando já. E esses 2 dias que a gente já fez, ela acorda brincando. Ela levanta, vai feliz, tal. Então acho que faz. Vamos ver, tá todo mundo, tá todo mundo nessa. A rotina realmente para mim é um grande desafio e, e acho que é para todo mundo. É o que bem o que a Nina falou, né? Dá vontade deixa, tá tudo bem, tá lá, né? Tô conseguindo fazer minhas coisas, tal, mas tem um impacto, né? Neles, no comportamento, em tudo. E a Duda? Essa questão do sono noturno também foi impactante para mim.
E aí eu notei que as garotas estavam indo dormir muito tarde, que não estava aproveitando os hormônios do crescimento. Aí eu também falei com todo mundo aqui, mas vai ser uma reclamação. Também faz tudo muito tarde, chega muito tarde, já chega botando fogo em todo mundo, não adianta dizer que não, eu tenho que passar por isso tudo para viver, entendeu? Ele não entende, não adianta eu conversar. Ele acha que não tem qualidade, então quando ele chega, ele não tem tempo, não tem qualidade. Quando ele chega, e é a hora de botar fogo, entendeu? É algo que eu tenho que conviver. A Duda passou a dormir melhor. Eu acho que essa insistência melhorou. Ela começou a acostumar de novo, né? Então, toda noite, toda manhã, quando ela acorda e não foi para o meu quarto, ela diz: mamãe, dormi a noite inteira na minha cama, não fui pro seu quarto, não te acordei. Toda bonitinha, assim, sabe? Ai, que bom. Aí não tem xixi, não tem nada. Dorme direto até de manhã. E de vez em quando, assim, poucas vezes, agora ela acordou 6 horas da manhã para fazer xixi, ou perdeu o sono porque teve um pesadelo, assim. É aceitável, sabe? Acordou uma vez de manhãzinha, tudo bem. Tô até gostando, mas o Gabriel hoje é o meu calcanhar de Aquiles. A Duda melhorou muito. Ai, que bom. Ah, então tem que comemorar, né, Fazendo as dona mil Carol? coisas. Talvez tenha sido insistência mesmo. É verdade. Mas então, assim, você está Tem que tendo avanços comemorar, aí, né? sim. Tem que celebrar. Porque senão a gente só pensa no que ainda não melhorou e esquece. A gente se sabota o tempo todo também. Então, celebre os pequenos passos aí, os avanços que você está tendo, porque com 3, qualquer avanço, né, tem que ser lembrado. Eu estava aqui lembrando, eu acho que era para você que a consultora do sono falou de talvez dar uma atenção especial para o Gabriel. Não lembro se era a sua pergunta ou se era de outra pessoa, mas que talvez se encaixe. Se ele está acordando à noite, é porque talvez ele esteja inseguro e que talvez precisa ter um tempo mais direcionado, de qualidade com ele, ali no 1 para ele sentir essa segurança. Você lembra disso? Eu lembro que ela falou isso, ah, mas achei que fosse, por exemplo, a Duda. A Duda estava fazendo isso e aí ela estava, né, dizendo que ela tá, tô com medo, mamãe. Pode ser Ah, medo do eu escuro, acho que sim, era, mas mas de pode repente ser essa, pode, pode ser essa tensão. Eu não consigo isso pro Gabriel, porque ele é muito pequenininho ainda, né? E eu não consigo ver isso ainda nele. Não fala, ele parece estar sempre muito completo, brincando com as irmãs. Ele quase nunca fica sozinho, brincando com as irmãs. Mas eu, de fato, quase nunca sento com ele, brinco com ele, sabe? Por quê? Porque demandam bastante, porque eu sou muito ocupada e tal. E não liguei isso para Gabriel mesmo, não. eu pensei nisso Será pelo fato que você que ele trouxe. também quer muito a minha atenção? Parece que quando ele dorme com alguém, ele dorme bem, você falou. Por isso que eu pensei nisso, né? Você comentou que quando a babá dorme lá, ela não relata que ele acorda, mas que quando não tem um adulto, ele acorda. Então, talvez ele ainda não é capaz de comunicar e tal, mas talvez seja uma forma dele tudo nessa faixa etária a gente vai por tentativa e erro, né? Mas acho que pode valer a pena você investir aí meia horinha por dia com ele, até mais perto da hora de dormir, talvez, de ficar com ele, contar uma história, brincar de alguma coisa só com ele. Põe as meninas para fazer outra coisa. Fala, agora eu vou brincar com o Gabriel e tá tudo bem, porque se tiver, elas sabem que ela tem o tempo delas, né? E você fala isso para ele, agora é nosso tempo. Sou eu e você, Gabriel, vamos brincar? E ele vai assimilando, né? Porque eles entendem, não acho que vale a pena ele um para um com ele, talvez meia horinha assim, mas começa com banho, essa hora já é, né, também.
você dá um banho, já é uma atenção plena ali que você está dando para ele, aí você brinca um pouco, aí enxuga, tal, brinca, conta uma história, talvez ele comece a manifestar também um sono melhor. O Gabriel, ele chegou a pular o berço dele, eu não sei como, não sei, ele escalou o cortinado, sabe? E daqui a pouco ele vinha. Se você não atende na hora, à noite, se vê sozinho no quarto, ele saiu. Aí eu liguei para a fábrica e comecei a entender o mini berço. Com 1 ano e 8 meses ele já vai trocar para mini berço. Porque ele não quer ficar sozinho no quarto. Eu tinha notado isso um tempo antes, mas nunca aconteceu isso, né? Parece assim, mas eu achava que isso era natural com criança, né? Bebê da cidade. O fato é que ele não dorme às 7 horas de sono pesado, ele está acordando 1 hora, 1, 2 horas depois que dorme, e depois vai acordando, arranhetando a noite toda, sem ser nada de grave, entendeu? Então pode ser que seja. Vou fazer. Faz um teste também. Aí. Lembra que tudo que a gente testa tem que ser assim uma semaninha para a gente começar a perceber, né? Tem coisas que são mais rápidas que, né, a gente já nota, mas a consistência é que vai dizer, né? Que nem agora, eu fiz 2 dias de rotina com a Cecília, eu não posso dizer nada, eu posso dizer que foi legal, mas assim, né? Não é uma consistência. Mas tá bom, a gente vai passar para a Aline, se lembrar de alguma coisa, se tiver algum outro incômodo, desejo, insight, pode falar. Aproveitar, né? Que vocês estão aqui na aula particular. Tá ótimo. Uma dica para Carol, uma coisa que eu sempre fiz com os meus filhos, Carol, eu também tenho 3. E eu também tenho um pequenininho, né? Eu tenho um adolescente de 13, uma mocinha de 10 e um pequeno de 2. Então, uma coisa que eu sempre fiz é um banho, e agora eu uso óleo essencial de lavanda nos 3. Então, eles tomam banho, eles já vão lá na minha cama e já botam o pezão na minha cama para eu fazer massagem. E eu já tenho esse costume. Só que eu ainda não usava o óleo de lavanda, porque ele realmente tem... A essência dele é para relaxar. Menina. E eu já tenho também, né? Muitos anos dessa rotina, porque aqui em casa a gente acorda muito cedo. Então, todo mundo, a casa já vai se desligando, né, mais cedo também. A gente janta cedo, todo mundo já tá nessa vibe aí. Então, acabo que eu não tenho esse problema. Mas tenta usar isso, essa estratégia de fazer uma massaginha depois do banho, passar um olhinho, porque essa sensação, né, essa parte sensorial, ajuda o cérebro a entender que é hora de ir relaxando. Acho que todos os estímulos sensoriais. É verdade, a luz, vai ter o tato, vai ter o cheiro, vai ter bastante coisa. É legal, sim. Eu fazia nos alunos, quando eu trabalhava em escola internacional, que era o dia inteiro, eles tinham que relaxar depois do almoço. Tinha algumas crianças que a mãe falava assim, mas ele não dorme, já faz mais de ano que ele não dorme à tarde, como que você faz ele dormir? Era massagem. A gente sentava ali do lado deles, apagava a luz, de repente daquele que está mais agitado, você senta, começa a mexer assim, quando vê, dormiu. Então, é uma ótima dica, assim. E o óleo essencial de lavanda, essas coisas, até no quarto, se você borrifar alguma coisa, todas essas coisas sensoriais são super boas para as crianças. No travesseiro também, o Luca, eu sempre ponho no travesseirinho dele uma gotinha. E assim, ele às vezes ele teve uma época que ele acordava de madrugada, mas passou rápido, assim, não chegou a me cansar igual a Carol, né? A me estressar, assim. Mas eu acho que é tentando essas coisas naturais. Uma coisa também que eu nunca dou quando minha sogra vem, é um problema, é o açúcar.
né? Aí a minha sogra chega com um monte de porcaria. Ah, e eles vão. Aí eles vão até 1 da manhã. Mas tudo bem, é coisa esporádica. Mas também, a partir das 4 horas da tarde, ninguém consome açúcar. Eu percebo isso já há um tempo, que é excelente. É uma dica. Meu marido parou de ter insônia por conta disso, né? De cortar tudo que tem açúcar já. Um pouquinho antes de entardecer, já vai tirando as coisas doces. Sabe que Que meu corpo... ótima dica. Eu vou usar com certeza. Sabe que eu tenho Também fiquei com aqui óleo de vontade. lavanda já fracionado com óleo de coco? Não uso. Ótimo. Já Vou tem, fazer. só Vou usar. fazer sim. E isso vai trazer um E vou vínculo, fazer a do açúcar também. Tenho uma consultora amiga aqui que eu acabo não fazendo mesmo. mas vai te dar um Mas vínculo com tem. ele também, essa coisa do toque, de você ficar junto, aí você vai conversando, vai falando alguma coisinha, vai ser bom para você e para ele, até você vai relaxar, né? Assim, é tão... As meninas aqui amam massagem, amam, mas sempre depois do banho, aqui haja hidratante, sabe? Aquelas, a gente faz uma meleca ali, passa nas duas, é um momento de super conexão, assim, é muito gostoso. Agora eu vou experimentar o óleo. Gostei da dica, Aline. E o Levi com 13, né? O Levi tá um moço. E ele já bota os pés assim e fala: mãe, vamos? Minha massagem. Não fica sem. Não Mas fica. olha que privilégio, você ter um adolescente de 13 anos que te pede uma massagem, enquanto a maioria das mães com adolescentes de 13 anos estão reclamando que eles estão distantes, que eles não estão conectados com elas, né? Super legal, assim, é muito bom. E não deixa de ser um ritual, né? A questão de que vai dando sinais, além do toque, de toda a questão sensorial, o cérebro vai entendendo. Se você repetir isso várias vezes, ele vai, opa, né? É o banho que é sempre o mesmo horário, é a massagem que precede o sono. Então, o ritual ele é importante para isso, para sinalizar que é hora de relaxar, que é hora de descansar. Então, parece um tanto de coisa, né? Quando a gente não está habituado, mas depois que a gente vai incorporando, as coisas vão Flui. muito leve. É. Desde que o William começou a aplicar essa questão que ele vem estudando, né? Que a gente tem que ser o mais natural. A gente tem que ser um humano natural. A gente foi perdendo essa essência do humano natural, né? Por exemplo, por que a melatonina baixa? Né? Porque isso é natural. É a gente que achou que ficar acordado até tarde, né? Por essa rotina maluca da gente. Então, desde que a gente vem aplicando, isso é muito legal. Assim, tem feito um benefício muito legal na família. E aí, você, Aline, quais são os seus desafios atuais? O meu calcanhar de Aquiles, como a Carol falou, é ter um filho adolescente. E, assim, tem várias questões que a gente se dá conta, né? Que a gente precisa começar a aplicar, a melhorar. Eu respiro, né, antes de falar às vezes, mas é desafiador. O meu filho Levi sou eu. Ele é muito quem eu fui na adolescência. E às vezes eu quero, talvez até de uma forma intuitiva, evitar que ele sofra, evitar que ele, né? Eu até escrevi um texto esses dias no Instagram, porque a gente às vezes tem que entender que não é o recomeço da nossa história, é uma nova história. Então eu tô me policiando, mas e assim, e bocudo, né? O adolescente é uma fase. Eu gosto muito da autora lá da disciplina positiva que fala assim: o seu filho adolescente não é sempre adolescente, não vai ser para sempre adolescente. É uma fase que ele tem que passar para se tornar um adulto. Então, eu sempre penso assim. E ele quer afrontar, ele quer dizer assim, né? O que ele traz é melhor. Ele está descobrindo as coisas, então a gente tem que respirar. Mas tem hora que é desafiador. É desafiador.
Agir na gentileza é desafiador. Mas tem alguma coisa específica, assim, além do desafio geral de ter um adolescente em casa? Alguma coisa que você fala, nossa, chega essa hora eu não sei o que fazer, ou isso está sendo mais difícil para mim? Que essa questão que você falou é muito legal, né? Realmente, a Jane Austen fala assim, a gente se colocar no lugar do copiloto e deixar eles pilotarem a vida deles, que é o avião deles, nesse momento que é mais uma fase de individuação, que eles passam lá aos 2 anos e agora de novo na adolescência, que ele quer provar. E é natural que ele se afaste dos adultos, eles começam a ter dar mais importância para os amigos, e a gente fica em segundo plano, e não é pessoal e não é para sempre, né? É isso mesmo, assim, ele não é essa pessoa, ele está adolescente e eu preciso estar do lado dele, né? E deixar ele dirigir a vida dele e ser copiloto. Super difícil, né? Não sei como é que vai ser comigo também, de me colocar nesse papel de estar do lado sem fazer para ela e querer falar, não, eu já fiz isso, eu já errei, mas ouve o que eu tô falando, ele tem que errar. Ele tem que ir lá e quebrar a cara, ele tem que ir lá e a gente tem que estar junto para dar um suporte, né? Mas tem alguma coisa assim Sim. da rotina? É principalmente as respostas prontas, né? Eu e o Will, a gente sempre foi muito gentil com eles. Sempre prezou a gentileza, a firmeza, mas sempre com gentileza. E agora o Levi deu de dar resposta. No jantar, eu falei assim, olha, eu tenho umas coisas para terminar de resolver, eu tenho 2 e-mails para responder, então a gente vai terminar o jantar e o Levi vai tirar a mesa enquanto a Lavínia já sobe com o Luca, para ir ajeitando para o Luca dormir. Eu falei, não vou tirar a mesa. Falei, não vou tirar a mesa, estou cansado também. Eu não tenho e-mail para responder, mas hoje eu já estudei, então amanhã você tira a mesa. O William olhou pra minha cara, eu olhei pra cara do William. Eu falei, você vai tirar a mesa agora? Tá ficando louco. Aí o William, calma, né? Porque até o William assustou, assim, com a minha reação. Mas ele tem, assim, sabe, me alfinetado. Não sei o que eu fui abraçar, ele falou assim, para de me abraçar. Hoje você me obrigou a ficar escutando aquela aula que eu não queria. Você só tá me obrigando. Tem coisa que eu não quero fazer. Acho que era aula de inglês, que eu falei, não, Levi, você perdeu a aula semana passada, você vai fazer a reposição hoje. Põe na sua agenda que você vai fazer hoje. E aí eu vi que ele ficou com raiva, com esse rancor, né, de mim. Enfim, é desafiador. Me ensinem. Aline, você falando aí, eu fiquei pensando, tem uma frase do Marshall, que é da CNV, e depois eu vou postar essa frase lá, que me marcou muito, assim, a questão de quando a gente tem a nossa autonomia ameaçada, e às vezes você não percebe, mas de uma forma ou outra você está ameaçando a autonomia dele. E aí, mesmo que ele seja inclinado a fazer aquilo, mesmo que talvez ele estivesse inclinado a ajudar e a tirar a mesa, ele diz não para preservar a autonomia dele. Talvez seja isso que está acontecendo, sabe? Ele quer mostrar que, olha, eu mando em mim, eu faço o que eu quero, né? Então, para provar isso, ele está te desafiando em alguns sentidos que gente, uma coisa que é natural, ele sempre é o nosso combinado, a gente já faz isso, e de repente ele vem com não, porque de alguma forma ele está se sentindo ameaçado na sua autonomia. Então, é pensar em como comunicar, em como fazer mais perguntas na hora do jantar, por exemplo. Não sei o que, a gente não está dando uma ordem ali, num tom de ordem. Eu estou mandando você fazer isso. Mas não deixa de ser uma afirmativa, né? E não tem uma alternativa. Você pode fazer isso agora ou daqui a pouco? Não tem uma escolha. Então, pensar em escolhas limitadas, em fazer mais perguntas, para que ele não se sinta nesse papel aí de ter que se defender, sabe? Eu não sei, o que você acha? A mesma coisa, Nina, eu senti assim, que talvez
ficou parecendo que o mais importante, assim, você tem coisas para fazer, você está mostrando para eles como a sua vida é difícil e que você ainda tem esses e-mails para responder e que, né? E aí você delegou isso, isso e aquilo outro. Não é que você delegou, não é tarefa sua, a gente fala isso sempre, é tarefa de todo mundo e tal, mas é o jeito que isso foi percebido por ele. Então, talvez, fiquei pensando aqui, nossa, eu tenho ainda algumas coisas para fazer e eu adoraria, não sei, que como cada um pode contribuir para que a gente termine a arrumação pós-janta mais rápido. Ao invés, né, a gente tem muito hábito de falar, você vai, aí você vai terminar aqui, você vai sentar a bunda ali no sofá, vai assistir um negócio e eu ainda tenho e-mail para responder, ainda tenho isso, porque acordei cedo, a gente fica falando todos os nossos perrengues, né? Como se fosse culpa deles. E não é, né? É uma escolha, a gente trabalha, a gente tem isso, tem aquilo. E se não for uma escolha, também eles não têm nada a ver com isso, né? Então, a tarefa o pós-janta, se ainda não é uma coisa instituída, que sempre é ele que tira a mesa, você põe ele, que também pode ser um combinado, uma coisa que você já faz reunião de família com os seus maiores? Então, uma coisa super legal, de repente, de falar, olha, vamos decidir como é que vai ser, como pode funcionar, ou se está fluindo bem assim, também tudo bem, né? Todo mundo ajuda sempre, cada um faz o que for, mas às vezes funciona. Mas às vezes esse acontecimento pode ser um gancho, por exemplo. Eu percebi que você não gostou da forma, né, que a gente dividiu as tarefas na última noite e tal. O que você acha de a gente levar isso para a reunião? A gente ver uma forma mais justa, mais equilibrada da gente fazer isso. E aí eles se expressam. Às vezes pode manter ou não, e aí é ouvir, cada né? é melhor e tal. Eu sei que vocês não têm nada a ver, que o meu trabalho acumulou até de noite. E, né, também não é tarefa sua pôr e tirar a mesa e pôr o jantar e tudo. Não é tudo seu, é de todo mundo. Faz sentido? Achei, né? Eu vou ficar mais atenta, assim, porque realmente, quanto mais ele me afronta, talvez mais mandona eu fique. É a disputa de poder, né? Não, ele bate de frente e você fala, agora você vai ver quem manda. A gente entra sabendo e a gente não consegue dar um passo para trás. Sabe, eu tô fazendo errado. Mas eu quero provar que quem manda sou eu. Pode ser esse sentimento dele. Talvez Ali, eu vou trazer isso para conversar, assim, um a um, eu e ele, né? E entender também o que ele está sentindo para ele dar essas respostas, se ele tem sentido isso mesmo. Eu achei a frase aqui, vou ler para vocês. Eu acho que ela traduz muito bem. Depois eu posto lá no grupo. Enfim. Assim, quando o nosso objetivo é conseguir que outra pessoa se comporte de determinado modo, elas provavelmente resistirão àquilo que estamos pedindo. Segundo a minha experiência, essa regra vale para pessoas com idade de 2 a 92 anos. Esse objetivo, conseguir o que desejamos da outra pessoa, ou conseguir que faça o que nós queremos, ameaça sua autonomia, seu direito de escolher o que deseja fazer. E sempre que as pessoas sentem que não podem escolher livremente, a sua tendência é resistir, mesmo se enxergarem o propósito daquilo que estamos pedindo, e sejam normalmente inclinadas a fazer aquilo. É tão forte a necessidade de proteger a sua autonomia que, se percebermos que alguém insiste em seus próprios objetivos, se aquela pessoa age como se acreditasse que sabe o que é melhor para nós e não nos deixa escolha ou alternativa de ação, isso estimula a nossa resistência. Então, às vezes você está querendo transmitir que você sabe o que é melhor para ele, né? Na melhor das intenções, mas ele quer ter a sua autonomia preservada, ele vai resistir. Então, é muito sutil, às vezes a gente vai no piloto automático e não percebe. Mas ó, quando eu li, eu fiz esse recorte aqui no livro dele, que falei, gente, isso traduz muito do que a gente vive falando aí da DP, né? Dessa questão da gente trocar ordens por perguntas, a gente não
impor a nossa vontade, mas construir isso coletivamente, mas às vezes a gente faz sem perceber, né? Não sei se... Nossa, me assim, veio uma frase que minha mãe fala muito, Nini, que me irrita profundamente. Toda vez eu respondo do mesmo jeito. Ah, você tem que qualquer coisa. Você tem que ser mais organizada. Você tem que dar rotina para essa menina. Você tem que comer isso e aquilo. Tem que. Eu tenho que nada, mãe. Toda vez, até hoje, aos 43 anos, tem que nada, mãe. Não tem que nada. Tem que nada. Pode ter até um conselho muito bom que eu estou te dando, mas exatamente. Só tem que, né? Eu sei o que você precisa fazer. Exato. É muito verdade, né? Que qualquer frase que começa aqui, você tem que, eu já desligo. Você não tem que nada. Isso aí é você que acha. Porque tem que, né? Vou ficar atenta e conto para vocês. Oi? Vou ficar atenta a isso e vou contar para vocês o resultado. Você tem que ficar atenta, Aline. Você tem que fazer mais perguntas. Eu acho que eu falo tem que o tempo todo. Eu falo. Você fala? Para ele. Levi, você tem que estudar. Levi, você tem aquela aula. E ele nunca foi assim desorganizado com horário. Nunca foi. Sim, pergunta, como que é o seu plano hoje? Como que está a sua agenda hoje? O que você planejou para realizar? Qual a sua meta? Faz perguntas, né? Assim, e aquela aula que você perdeu? Quando que você pretende repor? Por exemplo. É muito desafiador ser copiloto. Nossa, deve ser mesmo. A gente vai chegar lá, né, Carol, né, Nini? Não. Ai, ai. A gente já vai praticando aqui, pensando sobre o assunto, que quando chegar... Vai ficar mais leve. Ai, meu Deus. Já vai estar mais orgânico, né? Eu espero. Isso é uma mudança incrível da educação que a gente tinha, da tradicional, da minha mãe, dos avós, para a educação que a gente está vendo falar agora e tentando entrar nela. Porque a gente veio de uma coisa da obediência, né? E aí chegou uma época, não sei vocês, que a gente quis desobedecer tudo, né? Porque a gente veio dessa formatação. Eu falo, você escuta, eu sei mais do que você tem que fazer assim. Então a gente veio, né, dessa forminha. E hoje ela não cabe mais nos nossos filhos, né? E acho que nem naquela época não coube, tanto que a gente, né, terapia, constelação, a gente precisou curar a nossa infância e ainda está curando, né? Eu gosto muito dessa... Tem uma música, não sei se vocês conhecem, do Reverb Poesia, A Criança que Eu Fui um Dia. Não, eu não conheço. Não. Lembrada. Procura essa música, Reverb Poesia. Manda para nós lá no grupo. Manda lá no grupo. Manda no grupo. Vou até anotar aqui, se eu não anotar, eu vou esquecer. Mas ela fala muito disso, né? A criança que eu fui um dia, se ela viesse hoje me visitar, o que ela teria? Então, a gente acaba repetindo esse padrão. Eu fui uma adolescente como Levi, querendo quebrar padrões, querendo me descobrir. E aí, tive uma mãe como eu, às vezes, estou sendo sem perceber. Não, Aline, Aline, tem aula de datilografia, gente, pensa. Eu fazer aula de datilografia, mas tem que. Né? Então, a gente acaba repetindo esses padrões. Meninas, estou pensando aqui, se tiver algum desafio específico aí com as crianças, acho que vale a pena a gente trabalhar, mas se tem alguma coisa, os exercícios, vocês ficaram com dúvida, o que vocês acharam agora falando um pouquinho do encorajamento? Vou abrir os PDFs aqui. Por exemplo, rótulos da infância, como eles deram forma à vida.
Eu não sei responder isso. Eu não sei se é porque eu não pensei exatamente nisso. Como eu falei, eu não tenho, talvez eu tenho um pequeno delineamento, mas eu não tenho ali o que é causa e efeito ainda, sabe? Eu vou contar um pouquinho do meu rótulo, Tem para ver alguma se te ajuda a coisa pensar. que eu tô trazendo. Tinha Tá, travado. eles ajudaram a melhorar, impediram. Aí eu respondi. A pergunta 2 foi uma que eu não respondi. Que é como que eles deram forma à sua vida, é isso? É. Bom, eu vou falar um pouquinho assim, um rótulo que eu tinha muito quando eu era nova, porque meu irmão sempre foi o tranquilo, aí vai esbarra na torta, né? O outro exercício é da gente ocupar o nosso espaço na família. E o meu irmão sempre foi muito zen, assim, sabe? Muito tranquilão, e eu sempre fui a chorona, a brava, a mandona. E eu fiquei pensando assim, o quanto que por muitos anos da minha vida eu reagia a situações desafiadoras, ao estresse, dessa forma, porque eu era assim. Eu acreditava que eu era assim. Que eu era nervosa, que eu era brava e que eu era mandona e que era assim que eu resolvia as coisas. Isso, de tanto que eu ouvia, nossa, mas seu irmão é um santo, não sei o quê, você é igual seu pai, você é bravo. Meu pai é o mais agitado lá em casa, você é igual seu pai. E eu achava que eu tinha que reagir assim porque eu era assim. E quando eu fui me deparar, eu falei, gente, esse rótulo é um peso, eu não preciso ser essa pessoa. Hoje eu não sou essa pessoa que eu fui intitulada a minha vida inteira, sabe? Então eu não reajo mais dessa forma, mas eu precisei perceber isso, que isso sem eu querer, né, sem ser de forma consciente, moldava a minha resposta no momento de estresse. Até eu descobri que eu não precisava ficar prisioneira desse rótulo para sempre, sabe? E hoje eu consigo respirar fundo, conversar, sabe? Me acalmar de outras formas, dar respostas mais empáticas, mesmo quando às vezes está um turbilhão aqui dentro. E aprendi a ser diferente desse rótulo, mas poderia ser que se eu não tivesse mergulhado nesse processo de autoconhecimento, eu estaria até hoje aí acreditando que eu era brava e a mandona e a brigona. Eu vou Não te sei. contar o meu também, para ver se isso traz algum elemento para você encontrar o seu. A Nina contou, depois a Aline pode contar o dela também. Eu sempre fui a boazinha, pacificadora, aquela que abre mão das suas coisas para que os outros não briguem, uma família de 4 irmãos. Então, minha mãe comprou 4 Danones, um sumiu. Ah, tudo bem, eu fico sem. Os seus irmãos estão brigando atrás no carro, os 4. Mana, muda de lugar. Mana, muda de lugar. Ah, Mana dorme até muito pouco tempo, né? E a gente ia, eu não esqueço, a gente foi passar um Natal na casa da minha mãe e tinha muita gente e eles falaram assim, ah, não, mas a Mana, ela dorme em qualquer lugar, né? E me deram, tipo, um colchão de ar. E eu, assim, cara, esse rótulo, essa coisa de que para mim tá tudo sempre bem, e era uma coisa que eu não expressava. Eu não me sentia, o que eu vou, se eu falar, eu não vou ser a Mana, né? Se eu falar que não tá bom, se eu falar que eu não gostei. Até teve um dia que meu pai falou assim, quando eu estava desenvolvendo meu método de inglês, né, e tal, e estava começando, ele falou assim, mas você não está fazendo isso para ganhar dinheiro? E eu comecei a chorar, falei, não, pai, tô fazendo para quê? Tô fazendo... É claro que eu quero ganhar dinheiro. Não, você tem uma ideologia. E ele me moldou de um jeito, assim, tipo, não, você não, como assim? Como se ele dissesse, você não valoriza isso, você faz isso pela sua ideologia, pela coisa da educação, pela pessoa que você é. Isso me coloca num lugar muito difícil, de que parece que se eu quiser ganhar dinheiro, eu estou sendo ruim, porque eu sou uma pessoa ideológica, boa por natureza, generosa e amar. Isso traz um peso muito grande. E ser boazinha, ser certinha, qualquer pisada fora da jaca, né? Quando você pisa, não é na jaca, não. Quando você pisa na jaca, qualquer pisada fora, um pouquinho, é uma decepção tremenda.
Então eu tenho isso, como isso impacta na minha vida hoje? Eu fico toda hora, eu me preocupei por muito tempo o que os outros iam pensar, a imagem que eu estava passando, se isso condizia com a minha imagem de pessoa responsável, séria, prestativa, generosa, entendeu? Então isso por muito tempo. Eu aprendi a falar não, acho que com 35 anos. Falar não, eu não vou dormir no chão. Não, isso me incomoda. E um dia o meu pai me pediu para eu botar uns pontos dele na minha carteira, porque ele ia estourar, de motorista, né? E eu falei não. Eu falei, não, pai, não vou fazer isso, me desculpe. Você assuma as suas cagadas. Né? Assim, não. E foi muito difícil. E é ainda, assim, para eu me posicionar e colocar. Então, esses rótulos de certinha, de boazinha, de generosa, rótulos ótimos, né? Muito bom. Parece, né? Para quem fala. Para quem vive, nem tanto. É pesadinho. Hoje você fala? Hoje Te eu falo. incomoda? Hoje eu Sim. falo com mais natural. Antes eu chorava muito, Carol. Era assim, ó. Eu ia engasgando, aí um dia eu desabava e falava um monte de coisa que para a pessoa que estava ouvindo não tinha sentido nenhum, porque eu ia acumulando aquilo. Eu não falava o que eu sentia, o que me incomodava, o que era invasivo para mim, porque eu ia aceitando tudo. Até coisa besta, assim, sabe? Eu fazia um esforço tremendo para ir no aniversário de todo mundo. Eu amava fazer festa de aniversário. Até outro dia, assim, eu fazia todo ano. Chegava agosto, eu já estava planejando. Meu aniversário é em novembro. Eu já estava assim, ai, como vai ser minha festa? É tema, é isso, aquilo. Acho que foi os 33 anos, foi o meu último aniversário, assim, que eu fiz. Porque eu via que não era para mim que eu fazia. E eu ia na festa de todo mundo o ano inteiro. E aí, se alguém não vinha no meu, eu ficava magoadíssima. Falava, cara, eu deixei de fazer não sei o que para ir no seu aniversário. Você não tá nem sabendo. A pessoa não tá nem sabendo que isso foi um esforço para mim. Eu fui na festa, ela me convidou, eu fui. Eu convidei, ela não veio. E não veio, sei lá, às vezes era uma coisa que eu achava que não era importante. Pô, você podia ter feito isso outro dia. Pô, você podia não sei o que. Então, assim, eu comecei a prestar mais atenção nas minhas necessidades. E aí fazer festa de aniversário passou a não ser mais tão importante. Será que era eu que gostava da festa? Era sempre um estresse tremendo. Não sei para vocês. Quem dá a festa nunca curte a festa, né? Muito mais legal ir na festa do que dar a festa. Então ficou uma coisa assim. Faz muito tempo que eu não choro assim de ter uma explosão de sobrecarga emocional, de acúmulo de coisas que eu não conseguia Mas as botar pra pessoas continuam percebendo isso como um espanto. As pessoas continuam percebendo isso como um espanto. Não, acho que eu fui melhorando. Tem muito impacto na minha vida profissional também, né? Eu trabalhando em escola, a gente vai aprendendo também a engolir uns sapos, a se colocar, a se posicionar de maneira mais assertiva, porque tem horas que não é não, né? E eu fui praticando e hoje eu consigo falar com mais isso eu não aceito. Não, isso não é para mim, isso eu não quero. Assim como eu falei para o meu pai. Não, pai, sinto muito. Na verdade, ele super me respeitou na hora que eu falei. Ele não esperava, mas na hora que eu falei, ele falou: não, você tá certa. Tudo bem, né? Assim. Mas eu me sinto melhor, eu me sinto mais forte, eu me sinto mais leve, porque é muito ruim. Eu ficava remoendo muitas coisas, assim. Claro, se sentir invadida, né? Era muita invasão, porque assim, parece que eu tô sempre querendo fazer o bem para todo mundo e as minhas necessidades eu deixava em último plano. E agora eu não faço mais isso. Somatizava muita rinite, sinusite, labirintite, um monte de ite, gastrite, talvez de não botar, né? De não dizer o que eu... Esse era o meu rótulo. Agora meu rótulo é só
Ah, sou atrasada, por exemplo, na minha família. Sou atrasada para os compromissos de família. No trabalho nem tanto, mas em casa, sim. Você fala, vamos avisar para a Mana que é meio-dia, para ela chegar a uma. Mais ou menos assim. E eu honro, porque o dia que eu chego na hora é tão desastroso, é tão pior. Nossa, vai chover, já chegou. Prefiro chegar atrasada, que é mais normal. Eles já. Não sei. É fácil honrar com a expectativa deles de que eu vou atrasar do que chegar antes e ter que ficar ouvindo. Blá, blá, blá. Eu acho que o grande desafio é a gente pensar mesmo quanto que esses rótulos nos limitam, né? Assim, seja eles bons ou, né, bons entre aspas, porque eu acho que não tem rótulo bom. A gente, pelo menos eu descobri isso depois que eu conheci a disciplina positiva e eu falei, gente, realmente não tem rótulo bom. Ah, é a inteligente, a inteligente não pode errar nunca. Então, se eu tenho que manter o status de inteligente, né, é igual a criança que ela é elogiada demais, né, o elogio puro e simples. Nossa, que lindo, que maravilhoso, tudo maravilhoso. Ele vai ter medo de arriscar. Né? Isso já foi provado em alguns estudos, que a criança, quando ela recebe elogio, ela não quer passar para a fase mais difícil de um teste. Ao contrário das outras que foram encorajadas, elas querem experimentar novos desafios, ela não tem medo do erro. Né? Agora, se eu tenho um rótulo de super inteligente, perfeita, a menina perfeita, eu não vou querer me arriscar. Né? E aí eu quero me manter nesse lugar. É uma prisão invisível, né? Que a gente vive nos rótulos. Então, eu tenho muito cuidado também de pensar isso com minhas filhas, né? Porque eu lembro que a Luísa, ela ficou num berçário aqui, uma época que eu estava precisando me organizando aqui profissionalmente, e não tinha escola que eu queria a partir de 2 anos só. E eu coloquei num quebra-galho. E ela ficou alguns 6 meses nessa escolinha. E assim, eu via que eles não tinham tanta estrutura, mas eles tinham cuidado e tal. Mas eu sei que veio um relatório no final do ano colocando que a Luísa era muito brava. Gente, aquilo mexeu tanto comigo. Eu falei, como que fala que um bebê que não fez nem 2 anos é bravo? E logo aquele rótulo que mexeu tanto comigo, né? Minha vida inteira. E às vezes a gente sem perceber, a criança age de determinada forma, a gente já rotula. Nossa, ela é brava, a outra é calma. Ela é inteligente, o outro é preguiçoso. Então, é a gente tentar sair dessas amarras, né? É claro que as pessoas têm características. O peso do rótulo é quando isso vem de fora para dentro, sabe? Não é, eu sei que eu sou uma pessoa generosa, eu sei que eu sou uma pessoa mais tolerante do que talvez o meu irmão ou do que outras professoras, sabe? Eu tenho isso em mim. Mas você viver às custas da expectativa do outro. Então, isso que é o rótulo. Tem coisas que são sua característica, sua personalidade, seu temperamento. Tem coisas que você acha que é de tanto que os outros falaram. Entendeu? É isso que a gente está tentando buscar. Aquilo que de alguma forma interfere na sua vida de uma forma talvez não tão produtiva. Né? Todo mundo tem suas características, suas peculiaridades. Agora, quando vem como rótulo, né? Que a gente tem que prestar atenção. E quando a gente faz isso comparando uma criança com a outra, essas coisas explícitas que a gente faz, ela é isso, ela é aquilo. Aquela brincadeira, gente, do trigo que viralizou ali, né? Nas redes sociais. É a mais inteligente, é mais isso. O pessoal brincando, eu falei, gente, o que está imprimindo nessas crianças, né? Olha, eu sou assim, eu vou ter, sabe? Essa comparação não é saudável, né? Por mais que seja num tom de brincadeira, enfim. A gente evitar fazer isso com os filhos, né? Porque eles podem levar isso a longo prazo. A gente não sabe o efeito disso para frente. Difícil. Difícil. É difícil, é um acostumar, né? É uma mudança muito profunda da gente. Eu tenho comparação o tempo inteiro aqui, é tão difícil para não elogiar e não comparar. Vou entrar num mergulho bem profundo aqui, porque até o fato da comida, por exemplo, eu fico desesperada, assim, ai, Duda, você só comeu tudo tão rápido, por favor, vem aqui comer o legume. Ela sempre aparece em algum momento a comparação.
É entendeu? inevitável, é assim, Os exercícios do encorajamento da criança interior, quais são o objetivo maior disso tudo? São passos a passos que a gente está fazendo, claro. Mas o que a gente tem que ter em mente? Qual é a expectativa? a expectativa, na verdade, é um trabalho seu, de pessoal, de entender como, a partir do momento que você olha para as marcas ou para os efeitos que aquilo que você viveu como criança formaram quem você é hoje, você vai ficar mais atenta e mais empática para aquilo que você faz com as suas crianças. Porque você está entrando em contato com a criança que você foi e tentando trazer para. É muito difícil a gente ser empático com criança, porque a gente não lembra no dia a dia, né? Como era ser mandado o dia inteiro, como era quando alguém falava isso para mim, como era, e a gente reproduz o que a gente viveu. A gente apaga o que a gente sentiu e apenas reproduz aquilo que a gente viveu. Só que se a gente para olhar e fala, puxa, ter o rótulo de inteligente que eu tive também, não é tão legal assim. Será que eu... E todas as professoras, nossa, a Cecília é tão inteligente, nossa, como ela é inteligente, né? Ai, olha, sabe? Então a gente fica assim, como que eu posso ajudar ela a não incorporar isso? Como que nas minhas ações, quando ela fala para mim, eu sou muito desastrada, né, mamãe? Eu falo, não, você é uma criança de 5 anos que está aprendendo a fazer as coisas. Você ainda não tem total controle do seu corpo, você não é desastrada. Isso foi só um acidente. Eu também faço acidentes. Então eu presto atenção em pequenas coisas que talvez ela esteja incorporando. Quando ela verbaliza, eu sou desastrada, eu sou, sei lá. Então a ideia é que você, a partir da sua infância, você consiga suavizar ou empatizar melhor com as suas crianças e falar, nossa, olha... E entender também que muitos dos nossos... Pode falar, Aline. Que quando você entende isso da sua infância, é um processo assim de libertação, né? De você falar assim, por que que eu tenho que ser isso? Por que que eu tenho que agir dessa forma? Esse processo de autoconhecimento é muito legal porque você começa a perceber que você não precisa mais fazer certas coisas, né? Que aquilo não é seu. Botaram aquilo em você, mas não é seu. Aí você decide. Aí você começa a ter mais clareza se é isso que eu quero. Um rótulo, eu tive 2 rótulos para falar rapidinho. 2 rótulos que eu me libertei. Aline, você é muito desorganizada. Durante muito tempo eu acreditei. E como uma mãe de 3 filhos, eu não posso ser desorganizada. Se eu for desorganizada, vira um caos. E eu falei, é um rótulo que eu não preciso ser. Talvez numa época de criança eu devia ter dificuldades e tive esse rótulo. Mas não preciso carregar ele. E aí lá foi eu aprender sobre organização e falei, não vou mais aceitar isso. E o segundo rótulo que eu recebi na minha primeira infância é que eu nunca ia aprender matemática. Eu venho de uma família de engenheiros. Todo mundo na minha família é engenheiro. E a Aline, a louca, foi ser professora e agora empresária na área de educação. Então, né? E eu quebrei também esse rótulo, porque a partir do momento que você tem uma empresa, você tem que lidar com números. E eu fui ter uma empresa que ajuda crianças a aprender, então eu precisava ajudar as crianças que não sabiam matemática, mas como que eu vou fazer isso se eu não sei? E aí eu descobri que isso era um rótulo, que qualquer um pode aprender matemática, só precisa ser ensinado de uma forma correta. Então foram 2 rótulos que pesavam muito, muito nas minhas costas e que foi uma libertação. Te dizer para mim que eles não me definiam, né? Uhum. Que a gente olhe para a nossa criança para que a gente possa ser, além dos benefícios que vão trazer para nós, para nossa autoestima, para tudo isso, né? Para olhar para a gente antes de cuidar do outro,
mas para a gente poder pensar em como as nossas ações vão repercutir no adulto que essa criança vai ser. Logo no início do livro tem aquela frase, né, fala que a disciplina positiva é para te ajudar a criar os seus filhos. E o encorajamento para ajudar a criar a sua criança interior, né? Que às vezes ela está ali precisando ser encorajada também. Então, muitos dos nossos gatilhos, de padrões de comportamento que a gente tem, foram de experiências que a gente... significados a experiências que nós demos lá atrás. E hoje a gente traz elas à tona para dar um novo significado e falar, olha, eu posso fazer algo diferente em relação a isso. Eu tenho liberdade de não só viver aquilo que imprimiram em mim, mas aquilo que eu quero, a pessoa que eu quero ser. Então, esse processo de autoconsciência vai te ajudar nisso, né? A tomar as decisões de ser a mãe que você deseja ser, e não a mãe brava, a mãe louca, né? A gente acha que eu sou assim porque eu sou assim. Não, você pode ser a mãe que você quer ser, a mulher que você quer ser, a profissional que você deseja, mas às vezes a gente tem que voltar para ressignificar, entender por que eu ajo dessa forma, né? E às vezes tá lá atrás as respostas. Quando a gente fala eu sou, né? Eu sou louca, eu sou assim mesmo. Eu sou desorganizada, é porque a gente assume que não dá para mudar. Se a minha filha incute na cabeça dela que ela é destrambelhada ou ela é desastrada, ela vai acreditar nisso e a gente acaba aceitando e pronto, isso vira desculpa, vira uma muleta, né? Mas é porque eu sou desorganizada. Mas é porque eu sou atrasada. Mas é porque eu sou manteiga derretida. Tudo que você é definitivo e aí você não acredita na possibilidade de mudança. Então, quando a gente fala do encorajamento, é tomar esse cuidado para não dar, sem querer, uma coisa. Não tem problema nenhum ser inteligente. O problema é que eu, pelo menos, acredito que todo mundo é inteligente. Tem algumas pessoas que têm menos oportunidades de atingir esse potencial. Todos são inteligentes. O problema é que quando um é inteligente, o outro acha que então ele é burro, por exemplo. Não, se ele é inteligente e eu não faço aquilo que ele faz, logo eu sou burro. É um pouco a coisa da torta, né? Um já é o inteligente, então eu vou ser o burro. E aí, se eu sou burro, eu não preciso, não vale a pena nem eu tentar ir para a escola. Porque eu sou burro. Isso é quem eu sou. Não dá para mudar. Então, eu tenho aqui as gêmeas, né? E percebi que a Sofia a Duda tem uma habilidade muito grande com bases, mas que está colocando no lugar dela, né? Muito mais tímida e faz escolhas diferentes, totalmente opostas, talvez para o lugar dela no meio, né? E comecei a dar um pouco mais de atenção para ela. Isso é uma boa forma de ficar um pouco mais atenta também a essa questão de rótulos, por exemplo, sempre aparece. E eu, como já tenho esse comportamento aqui em casa, né, de que elas estão o tempo se comparando e buscando uma identidade de comportamento, acho que eu vou pirar, acho que eu vou começar a procurar acompanhamento profissional, psicológico. Não sei, né, porque eu fico pensando, enfim, o quanto isso vai impactar nelas. Talvez também nem impacte, né? É porque uma amiga minha disse que é sempre bom, numa convivência com gêmeos, assim, de ter um acompanhamento familiar como psicóloga. Mas, enfim, é algo que é bem interessante ter consciência disso para que a gente observe, né? Não rotule mais. Eu acho assim, Carol, que Talvez seja uma coisa que ela faça naturalmente. não é para te colocar mais pressão, assim, né? Eu acho que é o conhecimento para te ajudar a identificar, porque você não vai acertar sempre, mas você não precisa reforçar. Eu acho que esse conhecimento vai te ajudar a não reforçar isso, porque né, elas vão buscar se diferenciar, isso é natural que vai acontecer,
mas não precisa vir do outro, né? Como a Amanda falou, não precisa vir de você, do esposo, de quem tá ali. Olha fulano, olha ciclano. Esse movimento vir dos pais, né? Dessa voz materna, que tem um peso tão forte, isso você pode evitar, mas você não precisa ficar tão, né? Assim, com esse peso, né, no dia a dia, porque é algo que tem coisas que vão acontecer, né? A gente está lendo Laura Gutman e a gente sabe ali que a mãe, a gente sempre vai faltar com os nossos filhos, por mais que a gente se esforce de ser a melhor mãe e estude, se prepare, sempre vai haver alguma falta e isso faz parte, né, do nosso desenvolvimento. A gente não vai suprir tudo dos nossos filhos, mas é para te ajudar aí a não reforçar isso, sabe? Mas não precisa ficar tão preocupada, não. Maravilhoso. E para elas também se sentirem à vontade para serem diferentes. Às vezes a gente, quando reforça as diferenças, parece que uma é melhor que a outra. Em um aspecto, uma é melhor que a outra, uma come legume, a outra não come, uma é concentrada, a outra não é, cada uma vai ter, né? Mas não precisa, não é que uma é melhor que a outra, elas são diferentes e tudo bem, né? Assim, tá tudo bem, você tem você é perfeita do jeito que você é, sabe? A gente como mãe passar essa mensagem, eu te amo assim, né? Tá tudo bem que você seja mais tímida e que a outra seja mais expansiva. Mostrar que há beleza nessa diferença, nessa individualidade, nessa unicidade, né? Uniqueness. Sei que suas meninas estudam em escola bilíngue, então posso usar essa palavra. Hoje aconteceu uma coisa tão, tão pequenininha aqui. Agora, antes de vir para cá, estava jantando e a Luísa tá comendo, ela provava brócolis, eu tive que picar pequenininho e de repente ela começou a gostar do brócolis. Ela come uma árvore, tem que fazer, ela tira do meu prato quando acaba do dela. E aí ela, mãe, a Alice não come o brócolis mais, já comeu, não come mais, está na fase da seletividade. E a Alice conseguiu celebrar comigo, a Luísa comer brócolis. Mãe, que bom que ela tá comendo brócolis. Filha, que bom que a Alice não come. Mas eu não pus o peso, olha, ela tá comendo e você não tá comendo. Tá vendo? Olha a sua irmã. Eu não coloquei. Eu falei, filha, a sua irmã tá comendo brócolis. E aí ela celebrou junto comigo. Mãe, ela lulou muito bem, você vai ficar forte e tal. Por quê? Ela viu que simplesmente são diferentes, não tem peso, né? A gente não engessar as coisas. Mas a gente vai praticando, errando, aprendendo. Não é sobre sermos perfeitos, viu, Carol? Porque senão aí você vai pirar o que eu mesmo. São coisas que vão acontecer, né? Até por isso que a gente espaçou o conteúdo aí, porque esse do encorajamento é um pouco mais denso, e se a gente manda todo dia, aí sim. Não dá para digerir, né? Assim. De um dia para o outro. Acho que tem que ter tempo mesmo para os exercícios. E às vezes você vai lembrar de uma coisinha ou outra ali no dia a dia. Opa, olha que tal coisa fez sentido agora. Né? Então, e quando for tendo esses insights, vai compartilhando que a gente vai comentando por lá também. Às vezes o seu insight também é Vou começar a chamar bastante agora, porque parece que realmente é mais denso. Eu estou no primeiro exercício. Estou abrindo os outros agora. Tranquilo, não, mas no seu tempo, sem pressão, né? A ideia é essa, de poder ir cada uma no seu tempo. A Aline fez os outros exercícios? A Aline fez o de hoje. Eu fiz hoje, dos rótulos também. Eu achei a minha foto de criança, que vocês pediram no grupo, mas foi corrido, não consegui construir um texto. E aí acabei não postando. Mas é muito, muito interessante essa parte do encorajamento. Escutem a música. Escutem a música, porque ela faz todo sentido nesse contexto. É muito linda. Legal. Pode deixar. Obrigada por partilhar. Então, acho que é isso, né? 5. Então, a gente vai encerrar. Como hoje foi aquela confusão, quinta tem de novo, se vocês quiserem voltar. Dose dupla. Se cair mais alguma ficha, tiver alguma dúvida, ou quiser ouvir outras pessoas falarem.
Não, mas foi bagunça da minha cabeça, que eu tô... me confundi, simplesmente, normal, acontece. Confundi, Tá claro. tudo bem, mano, tá tudo bem. Tudo bem. Tá tudo bem. Eu tirei a avaliação. Mas obrigada, viu, Carol, por lembrar. Eu acho que faz parte, é isso aí, né? Poxa, estava marcado, né? Não, foi ótimo você ter falado. Melhor do que você ter ficado chateada aí, se organizado, e depois a gente não teria como consertar. Então, obrigada por ter sinalizado a sua organização. A gente sabe como que é para organizar uma rotina, para fazer um programa, você planejou. Tá tudo certo. Que bom que deu certo. Obrigada pela atenção, tá bom? Então tá, joia. Aline, que bom te ver aqui. Volte mais, viu, nas nossas reuniões. Nina, olha, a minha vida dá uma novela. Às vezes realmente é corrido, mas é sempre maravilhoso estar com vocês. A mentoria está incrível. Espero aproveitar cada vez mais. Obrigada, gratidão. Tá certo. Beijo, beijo. Até mais, menina.